uma grande satisfação tê-la aqui comigo. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a religião, a ciência e o poder da oração. Vamos falar de futuro. Vou falar hoje de algo que está no nosso futuro breve, que está no horizonte da humanidade, talvez mais pela nossa necessidade do que pelo nosso merecimento como população global. Meus queridos amigos e minhas amigas, nós estamos no momento da transição de um pensamento antigo, nós estamos deixando esse pensamento antigo e estamos no momento da maturação de um novo pensamento. O que é esse pensamento antigo do que eu estou falando? Esse pensamento é de que a religião e a ciência são antagonistas naturais. Essa guerra entre ciência e religião, essa ideia do passado que estava incrustada no nosso mental coletivo de que religião e ciência são inimigas, são antagonistas, são assuntos divergentes. O nosso futuro é que esse pensamento ele deixe aí de frutificar nas mentes humanas e passamos a compreender que, na verdade, religião e ciência são filhas do mesmo Pai, são concepções advindas de um mesmo Deus, da mesma sabedoria, e a água da mesma fonte. Para fins do nosso estudo nessa aula, nesse vídeo de hoje, vamos conceituar como se fossem grandes forças. Então, a ciência é uma grande força que move, atrai e impulsiona os homens e as mulheres, ou seja, o pensamento humano, a fim do desbravamento do mundo natural, de todos os seus fenômenos, de toda a nossa existência material. A ciência é essa força que nos impulsiona ao conhecimento, ao desenvolvimento, à evolução, ao estudo minucioso das coisas e como elas podem beneficiar o ser humano. A ciência é a grande filha da razão, é a materialização da inteligência humana. Se fosse resumir em uma frase, eu diria que é isso: a ciência é essa grande força que atrai e impulsiona a humanidade para o desenvolvimento material do nosso mundo, ao nosso entorno, a nossa saúde, é a nossa potência criadora e solucionadora dos nossos problemas. Já a religião é essa grande força que atrai, move e impulsiona os homens e as mulheres, ou seja, o pensamento humano, em direção aos valores morais e, por consequência, a realidade espiritual. Então, mais uma vez, a religião é essa potência, essa força que atrai e impulsiona a humanidade para os valores morais, os valores espirituais. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, a quem interessa essa separação entre a ciência e a religião? Quem você acha que é culpado? Foram os cientistas ou foram os religiosos aí que começaram a briga? Quem começou essa separação? Eu acho que tem culpados dos dois lados, mas vamos analisar. Esses que eu vou me dar aqui o direito de chamar de falsos representantes da ciência, porque a ciência ela vem com essa inspiração da sabedoria, que é dar ciência, que é o conhecimento puro das causas e das reações, dos efeitos das circunstâncias, enfim, esses falsos representantes da ciência, a quem interessa a separação, eles pregam essa divisão porque eles não aceitam as suas práticas da ciência sobre a luz dos valores religiosos, sobre a luz dos valores morais. Se eles trouxessem a luz dos valores da religião para a sua ciência, seriam obrigados a se corrigirem, seriam obrigados ao trabalho espiritual, a rechaçar os seus vícios e abraçar os valores morais. Entendem?
seria muito trabalhoso por parte dos falsos representantes da religião. Que interessa essa divisão? Aqueles falsos representantes da religião que não querem as suas práticas religiosas à luz da ciência, da razão e da sabedoria. Esses falsos representantes não querem a luz da ciência na sua religião para que possam manipular as pessoas, para que possam usufruir, para que possam mercantilizar os falsos valores que eles vendem, que pregam. Então, resumindo, é isso. Os falsos representantes do lado da ciência, que não querem a ciência à luz dos valores morais, rechaçam a religião. E os falsos representantes das religiões, que não querem a religião à luz da ciência, rechaçam a ciência. A vaidade e o egoísmo e a ignorância plena por parte dos falsos representantes de ambos os lados ocasionou então que chegássemos num momento de ruptura, a que se popularizou internamente o pensamento de que religião e ciência não conversam, quando, mais uma vez, essas duas grandes forças são originárias da mesma fonte. Mas vamos analisar então um aspecto importante. O que aconteceu? A ciência, não há dúvidas, que evoluiu muito e continua evoluindo cada dia. Ciência é uma força em plena expansão. Porém, eu dou exemplo de o que é uma grande força em plena expansão sem direção. É um raio, né? O raio ele não tem a baliza de um guia que seria para nós a religião. Então a ciência, mesmo sem a religião, sem dúvida é uma grande potência, porém desgovernada. Esse também já é um pensamento que está no nosso inconsciente coletivo, que é essa ideia de que todo esse conhecimento, toda essa potência que hoje temos nas tecnologias, inteligência artificial, toda essa pesquisa e evolução em prol da biologia, em prol das viagens espaciais, tudo isso, sem os valores morais, podem ter um efeito diferente para a humanidade coletiva. Pode ter um efeito destruidor. Por isso paira sobre o nosso pensamento o perigo das bombas atômicas, o perigo das guerras, a crescente tecnologia. Hoje em dia, investimentos absurdos nas tecnologias de guerra, tecnologias de destruição. Entendem? O quanto não nos vale de nada isso? O quanto é perigoso? Sim, há de se orgulhar da grande evolução da ciência, mas a ciência destituída dos valores religiosos, dos valores morais, pode surtir um efeito daquela grande diferença do que é o remédio e o que é o veneno. E esse veneno pode sim, de fato, trazer grandes prejuízos para a humanidade. Por sua vez, nós temos então uma grande evolução da ciência e a religião abandonada, a religião que se desprendeu da luz da ciência, da luz da razão, ficou nas mãos então dos falsos profetas que temos hoje. Essa religião sem a luz da ciência se apequenou e o que era uma grande força de transformação do ser humano passou então a ser uma força de manipulação. Então, meus amigos e minhas amigas, em todos os quadros de análise que podemos fazer, a religião separada da ciência me parece um quadro de tragédia para a humanidade. Então, por consequência e manutenção desse mundo e dessa sociedade, não pensem vocês que os trabalhadores da luz estão parados, não. Então, está no nosso futuro essa reconciliação entre a ciência e a religião. Eu sou só mais um desses trabalhadores que acredita nisso e que roga para você que começamos então a preparar o solo para que, enfim, possa aí germinar as sementes da reconciliação
tão necessária para a humanidade, que é a da ciência e a religião. Lembrando mais uma vez que só interessa a separação aos falsos representantes de um lado ou de outro, que simplesmente não conseguem conciliar a tão necessária união vindoura, futura. Porque, ao invés de se antagonizarem, a religião e a ciência serão uma o apoio da outra, como se fossem duas pernas, né, que proporcionam aí o ser humano caminhar. A religião apoiará a ciência e a ciência apoiará a religião no nosso crescimento como humanidade. E isso é um passo necessário. Sem isso não há avanço. Por quê, meus amigos? Essa separação ela está só aqui no nosso plano de consciência, por enquanto, porque no mínimo plano superior ao nosso, a conciliação já é natural. É inconcebível uma ciência sem a religião e uma religião sem ciência. Então, esse é sim o nosso futuro. O futuro é sim essa conciliação. Mas vamos lá. Então, a ciência, à luz da religião, terá finalmente a sua baliza e evitará as tragédias do excesso da humanidade. Por sua vez, a religião, à luz da ciência, se fortalecerá e trará os novos conceitos de evolução da humanidade, tão necessários. Um desses novos conceitos, que já é fruto da união da ciência e da religião, é muito interessante. Eu vou trazer aqui para vocês, através dessa frase que eu gosto muito, tá? Que eu acho que representa muito bem aí a conciliação da ciência com a religião. Essa frase é a seguinte: olha só, frase ousa explicar o que é um milagre, que é já a união da religião e da ciência. Milagres são efeitos naturais de causas extraordinárias. Olha isso. Esse é um dos novos conceitos aí que a humanidade irá adquirir a partir da união, então, da conciliação da ciência e da religião. Que milagres, meus amigos. Olha só, o efeito natural. Eu sei que nós gostamos muito de falar do extranatural, né, já como algo que foge ao nosso conceito comum coletivo, e eu concordo, sim, que para nossa consciência, um milagre tem essa denotação de extranatural, né, de sobrenatural. Hoje, mas quando a religião se reconciliar com a ciência, nós vamos entender então que os milagres são efeitos naturais de causas extraordinárias. Entende? Está dentro da lei da ciência da causa e do efeito, da ação e da reação. Então, o que essa frase explica? Que de fato os nossos movimentos mentais, morais, a nossa desenvoltura, e uma coisa que eu vou me debruçar um pouquinho mais à frente, que é a fé, podem, à luz da ciência, mover os milagres, certo? E veja bem que essa lei, ela é tão lapidada na luz da ciência, que ela não afirma que milagre acontece do nada. Ela não afirma que o milagre é um acontecimento que não tem uma origem. Então, ela afirma categoricamente que aquela força para operar um milagre necessita de uma causa extraordinária. E aí está o segredo. Quando a religião se reconciliar com a ciência, muitos dos acontecimentos que nós consideramos hoje injustiça serão esclarecidos que, na verdade, é a operação da justiça oculta que nós desconhecemos. Como se essa noção da justiça, para nós hoje, com a religião antagonista à ciência, essa verdadeira justiça para nós ela fosse desconhecida, porque essa verdadeira justiça ela está numa camada superior. Essa verdadeira justiça ela vai compreender que nós não estamos aqui oriundos do nada. A conciliação da religião com a ciência trará a conciliação de uma lei que existe em ambas as forças. Por exemplo, zero vezes zero na nossa ciência matemática é nada, ou melhor, zero vezes qualquer coisa
É nada, é zero. Zero vezes um é zero, zero vezes dois é zero, zero vezes 1 milhão é zero. É um axioma matemático, é uma lei, ciência. Essa mesma lei opera na religião. Nada origina nada. Então nós não viemos do nada. Começa por aí. Então, muitos dos fatos superficiais que acontecem no nosso agora, que hoje não compreendemos, que nós temos, às vezes, aí o sentimento de sermos injustiçados, virá à luz quando a religião se conciliar com a ciência, virá à luz que, na verdade, nós estamos pagando por defeitos do passado. Estamos nos corrigindo. Estamos, na verdade, voluntariamente corrigindo o mal que criamos. Porque, senhores, nenhum efeito nasce sem uma causa. Quando a ciência se reconciliar com a religião, esse entendimento estará interiorizado em todos. Outro conceito que será clássico e bem absorvido pelo pensamento global, que já vem aí com a nossa ciência do estudo das energias quânticas, né? Que é aquilo, né? Que o observador altera as moléculas. Nós vamos compreender que a intenção altera, que é aquela ideia do pensamento criador. Nós vamos começar a compreender quanto nós interferimos nas realidades uns dos outros através do pensamento, através das intenções, e finalmente nós vamos chegar também à compreensão do grandioso poder da oração. A oração, meus amigos e minhas amigas, que é um termo aí advindo dessa força da religião, quando da conciliação, então aí a concepção da oração à luz da ciência, nós vamos compreender então o real poder da oração. Vamos nos aprofundar um pouquinho só. Veja bem, a oração, ela opera dentro da fé, dentro desse conceito psicológico da fé, que aciona os nossos gatilhos mentais. A oração faz parte, então, desses mistérios da fé, a qual temos aí a verdadeira paciência, a concepção da ideia do bem, a concepção da justiça divina. Então, tudo isso faz parte dos mistérios aí da fé. E a oração opera diretamente nesse mecanismo da fé, nesse poder. Agora, o que nós sabemos sobre a fé de verdade? O que nós sabemos sobre a fé à luz da ciência? Vamos pegar o clássico exemplo da mostarda e da montanha, né? Que diz que se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a fé verdadeira, você seria capaz de mover uma montanha. Esse conceito que já foi tão estudado, tão debatido, esmiuçado durante muitos séculos aí, né, durante anos, por muitos autores, quando se materializa até o ponto de haver discussões se realmente esse poder da fé seria capaz de mover uma montanha física, né? Quer dizer que se eu acreditar de verdade, um pouquinho de verdade, eu vou conseguir mover essa montanha real, né? Há inúmeras discussões, mas à luz da ciência, que explica essa, essa parábola? Veja bem, meus amigos, ensinamentos de Jesus têm muitas chaves de interpretação. E esses ensinamentos sagrados, eles se abrem como uma rosa de muitas pétalas. Então, de nenhuma forma eu quero anular um outro conceito, uma explicação, ou enfim. É mais uma pétala dessa rosa que eu quero oferecer para vocês, que é a seguinte análise. Quando Jesus traz que esse pequeno elemento, esse grão de mostarda, que é a fé, que é algo super concentrado e valioso, que é essa fé verdadeira, é capaz de mover essa montanha grandiosa, ele está nos falando do valor da fé. Vamos dar um exemplo é, nosso aqui dos nossos tempos. Imagine você uma pedra muito preciosa, que é pequena, mas tem um grandioso valor financeiro ali dentro dela. Ou seja, esse pequeno, esse pequeno minério precioso te daria muito poder financeiro. Com aquele pequeno minério você poderia comprar casas, mansões, carros, ter aí o seu poder, que é hoje aí, é o que a humanidade aprecia muito, né?
Então, Jesus estava nos falando sobre o valor dessa verdadeira fé. E nós nos apegamos muito àquela questão: será que eu consigo mover a montanha? E esquecemos de que ele quer comparar. É muito valioso a verdadeira fé. É muito valiosa. Por isso, um grãozinho de mostarda tem esse poder imensurável de mover essa montanha. Então, sim, as orações da sua avó te protegeram, moveram forças em seu benefício que você não faz nem ideia. As orações da sua mãe de madrugada, enquanto você não chegava, moveram forças que te protegeram e você nem ficou sabendo. Sim, verdadeira fé, mundo afora, opera muitos milagres todos os dias. A fé verdadeira é muito valiosa e ela tem esse poder todo. Não esqueçamos um pouco a montanha a ser removida. Não quero você pensar que ficar indagando se seria realmente possível mover a montanha física. Ora, seria uma idiotice achar que algum ser humano teria sabedoria maior do que as forças que regem o nosso amado planeta, sabedoria maior que a própria natureza, que sabe onde coloca suas montanhas. Esqueça as montanhas do mundo. Nos preocupemos com a mostarda. Nos preocupemos em encontrar essa mostarda da fé. Nos preocupemos em encontrar essa tão valiosa bênção que é essa fé verdadeira. Porque enquanto não tivermos a mostarda da fé, esse pequeno grão dentro de nós, não será possível remover as montanhas dos nossos delitos, as montanhas dos nossos vícios, dos nossos pecados e das má causas que hoje geram esses efeitos que julgamos injustiças. Mas então, a oração tem esse grandioso poder. E você pode operar esse poder. Você pode operar utilizando essa fé interior dentro de você. Não perca a esperança jamais de fazer uma oração. Acredite, é real. Se você acordar e pedir para que Deus abençoe o seu dia, está disposto a agir conforme os seus preceitos e viver aquele dia da melhor forma possível, vai acontecer. Vai acontecer. Se você fizer uma oração pedindo bênçãos para aquela pessoa que você tanto ama que está distante, não tenha dúvidas que as forças do bem se moverão e alcançarão aquela pessoa. Se você fizer uma oração para um ente querido que já partiu, não tenha dúvida que esse ente querido vai ouvir através dos mensageiros de Deus. Se você estiver em desespero, sozinho, faça uma oração, peça auxílio e acredite, você terá o auxílio imediato, pois as forças do bem se moverão. Se você fizer uma oração pelo bem do nosso país, pelo bem do Brasil, não tenha dúvidas que você moverá forças do bem em predileção ao bem do nosso país. Da mesma forma, se você orar, rezar pelo bem do nosso planeta, não tenha dúvidas que energias adicionais serão insufladas nos agentes que trabalham pelo bem do nosso planeta. Se você orar por aquele pequeno ser que precisa de recuperação, as forças do bem se moverão em prol do benefício daquele ser. Não tenho dúvidas. Se você tiver um pouquinho da fé verdadeira, você será capaz de mover forças extraordinárias através de Jesus e à luz do bem e da justiça. Quando Jesus recebia aqueles pedintes, né? Pedintes de diversos assuntos, né? Curas exteriores e interiores, Jesus apenas perguntava: Você acredita? Você acredita que me pedindo isso você obterá o que pede?
e aquele que solicitava tinha o grão de mostarda da fé dentro de si e dizia ao mestre: Eu creio, Senhor, eu acredito. E o mestre dizia: Assim seja então, seja feito. Levanta-te, enxerga, volta lá que ele está vivo, remove essa pedra, está vivo. Filha, venha. Então volta a frisar. Acredite no poder da oração, pois se você acreditar de verdade, você estará acionando todo esse mecanismo da fé e estará movendo essas forças em prol do bem. Lembre-se, uma energia que emanamos ao outro primeiro nos envolve, germina, cresce, dá os frutos para nós e depois vai até o outro. Então acredite nesse poder da oração. E se você pensa que essa reconciliação entre a religião e a ciência está distante ou é algo muito complexo, não, é mais simples do que você pensa. Comece por você. Reconcilie a ciência e a religião dentro de você. Pegue tudo que conhece sobre essa força da religião e coloque um pouco da luz da ciência e da razão. Pegue tudo que conhece da luz dentro da ciência e jogue a luz dos valores da religião, dos valores morais. Reconcilie a ciência e a religião dentro de você, porque esse é o futuro da humanidade. E a reconciliação da religião e da ciência no mundo é o nosso futuro, eu não tenho dúvidas.